Bom dia. Nossa, isso é café ou é coca? Nossa, faz muito bem para a voz tomar café agora. Muito obrigado. Gente, para quem não me conhece, sou Rodrigo Bibo, criador do site podcastbibotalk.com e também autor do livro Deus que Destrói Sonhos. Quem aqui já leu Deus que Destrói Sonhos? Olha aí, 5 pessoas, sucesso de vendas. Tem lá na livraria, tá bom? Acho que tem alguns exemplares ainda na livraria. Você que ainda não leu o livro Deus que Destrói Sonhos, tá? Adquira lá na livraria, tem também na Amazon e em vários lugares, mas adquire na livraria, tá bom? Ajude a livraria do Congresso. Oi? Lê todo dia para tua filha? Não, mas tu leu o infantil, né? Ah, tá, vai com calma. Tem um de criança também, Quando o Meu Sorvete Cai, tá bom? Que é a versão infantil do meu livro, tá bom? Vai ter a versão para cachorro, para casais, para pessoas separadas, para pessoas que oram, pessoas que não oram. Vou entrar na onda das 5 linguagens do amor, Mentira, mas o infantil tem mesmo e é bem legal. E eu recebo o testemunho dos pais também. Nossa, fui ler para minha filha e quando veio eu precisava ler. É, porque você é imaturo espiritual mesmo, é por isso que um livro infantil fala tanto com você. Quero pedir desculpa ao pessoal da imagem, eu sei que branco não é bom para filmagem, mas eu queria usar, é nova, aí eu queria usar. Isso, desculpa, eu sei que branco não cai bem, o certo é azul clarinho, né? Mas, enfim. Gente, é isso, hoje quero falar um pouquinho advertências ao coração. Foi muito bom poder estar aqui ontem, ouvir o Zé Bruno, um grande homem de Deus. E a gente pensar sobre esse tema de dentro para fora, obviamente que a gente vai falar do coração, e o nosso coração precisa ser advertido constantemente. E o tema que me passaram é a ideia da idolatria e imoralidade. E quando a gente pensa tanto em idolatria quanto em imoralidade, muitas vezes, rapidamente, fazemos algumas associações que não deveríamos fazer, mas fazemos. Quando nós pensamos em idolatria, geralmente, nós pensamos em pessoas que se prostram diante de imagens. A gente pensa em idolatria, a gente pensa em pessoas se prostrando perante imagens. E sim, de alguma forma, na raiz da palavra, idolatria remete a isso mesmo, né? Um culto, adoração a imagens. Tá bom aqui o microfone nessa altura? Tá bom, obrigado. Então, o que acontece? Realmente remete a isso, a prostração, um culto a imagens e tal. E imoralidade, geralmente, nós pensamos imoralidade sexual, até por conta das nossas traduções bíblicas, quando ela vai traduzir a palavra porneia, que significa, né, tem um vasto segmento de desvios sexuais, a gente coloca como imoralidade sexual. Só que tanto idolatria quanto imoralidade transcendem essas categorias. Então é muito mais do que se prostrar diante de uma estátua ou cometer alguma imoralidade sexual, algum desvio na área da sexualidade. Por isso que é importante nós pensarmos esse tema, porque a idolatria, ela não é simplesmente nós nos prostrarmos diante de uma estátua. Por exemplo, algumas pessoas quando olham alguns vídeos meus no YouTube, veem meus bonequinhos. Sim, eu coleciono bonequinhos, que eu chamo de action figure, que é mais legal, né? Mas é bonequinho, não passa de bonequinho de adulto, né? E aí eu tenho um avatar, um Jake Sully, lindo, maravilhoso, da Hot Toys, original, coisa maravilhosa. E aí algumas pessoas falam assim, ó, nossa, gostei do conteúdo do vídeo, só não entendi aquele altar de adoração. Aquela imagem, a pessoa acha que é algum deus africano, algum deus tribal, né? Aí eu tenho que explicar, não, é só o Jake Sully do Avatar mesmo. E eu não adoro James Cameron, nem o filme, acho inclusive o 2 ruim, mas eu só gosto mesmo do personagem, eu acho legal o bonequinho, e na época eu tinha dinheiro para comprar, agora eu tenho 2 filhos. Então o que acontece? Então as pessoas acham que é isso, entendeu? É um bonequinho, é uma adoração, ele adora aquilo. Agora sim, de fato, nós temos essa ideia das estátuas. As estátuas representavam alguma coisa. As estátuas representam, elas apontam para algo que transcende elas. Então, eu tenho uma estátua de alguma divindade e aquela estátua, ela representa o que aquela divindade pode me dar. É sempre uma relação de interesse, de certa forma, com a divindade. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, você vai ter as estátuas dos outros deuses, que inclusive, se a gente for ler a Bíblia, nós podemos ler Êxodo, capítulo 20, vou ler o texto clássico, tá? Vou ler o texto clássico,
Obrigado, app da Bíblia. Muito obrigado. Resolveu isso, eu te amo, não quero avaliar agora. Ok, obrigado. Viu? Por isso que o Ivan não usa digital, dá essas coisas aí, ó. Tá? Êxodo, capítulo 20, gente, vamos lá. Vamos ler os 10 mandamentos, vamos ler só o primeiro mandamento. Primeiro mandamento que para alguns teólogos é, digamos, a chave pela qual nós devemos ler todo o Antigo Testamento, né? Ou seja, o primeiro mandamento vai pautar a religião de Israel, vai pautar o comportamento do povo. Por isso que o primeiro mandamento é tão importante. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Êxodo 20, versículo 3, vou ler na NVT. Não tenha outros deuses além de mim. O 4, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso ou ciumento. Tem ciúmes de mim, tá? Eu sou um Deus zeloso. Aí depois aqui trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas, essa parte que o pessoal da teologia da maldição hereditária não lê, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Ou seja, a idolatria envolve de alguma forma imagens. No tempo antigo tinha essa ideia, e sim, só que não era a imagem, e Deus não proíbe fazer imagens porque Ele é contra a arte. Não, inclusive Ele manda fazer o querubim e tal. O problema é o que a imagem representa. Falsos deuses, e eles são falsos porque só existe um único Deus. Mas falsos deuses existem por conta das necessidades humanas. Por exemplo, o Israel antigo, lá do começo, ele acreditava na existência de outros deuses. Então existia Baal, existia Astarte, ou seja, é o Deus da colheita, o Deus da reprodução, o Deus disso, o Deus daquilo, ou seja, eu vou adorando outros deuses conforme as necessidades que eu tenho. Então a idolatria e determinadas religiões, elas vão nascendo das necessidades que nós temos. Ou seja, você agora, jovem mancebo, você pensa na necessidade que você tem. Aí você de repente se depara com um Deus que não vai suprir essa tua necessidade, esse teu desejo. O que você faz automaticamente? Você cria um novo Deus. Ou você vai procurar um Deus que vai satisfazer os desejos mimados do teu coração. Assim surge a idolatria. Mas o lance aqui não era que as estátuas significavam alguma coisa. O problema não é a arte em si, mas é para onde ela aponta. É para onde ela aponta. E a outra coisa muito importante também é o seguinte: não as adore, porque você se torna semelhante àquilo que você adora. Você se torna aquilo que ama, você se torna aquilo que adora. Mas por que eu me torno aquilo que eu adoro? Porque todo Deus cobra sacrifício, toda divindade, todo falso ídolo, ele cobra um sacrifício. E a diferença do nosso Deus para os falsos deuses é que os falsos deuses querem você no altar do sacrifício. É o seu tempo, a sua devoção, a sua mente, o seu coração, a sua disponibilidade, as suas devoções, as suas tudo. É você que está ali se queimando por esse falso Deus, gastando a sua vida por causa de uma necessidade. Já o nosso Deus, Ele sempre proveu o sacrifício. Nunca quis que o ser humano fosse sacrificado. Ele provê o cordeiro. Mas os falsos deuses não. Os falsos deuses sempre vão exigir um sacrifício, e o sacrifício é você. Sempre. Por isso que a adoração é algo tão sério, é algo tão importante. Porque quando eu me devoto, quando eu gasto o meu tempo... Gente, quer saber o que tem o seu coração? É o que tem o seu tempo. Por isso que o Zuckerberg é uma divindade. A meta, um templo. O que tem o nosso tempo, tem o nosso coração. E é por isso que a advertência do Deus de Israel é: não adorem outros deuses. Adorem somente a mim. Eu sou o provedor, eu tenho tudo o que vocês precisam. A revelação do nome de Deus vai dizer que Ele é o eterno, que Ele está presente, que Ele é aquilo que nós precisamos. Vocês não precisam seguir a outros deuses.
Em outras palavras, a Bíblia está dizendo: vocês não precisam seguir outros desejos, vocês não precisam seguir outras vontades que não seja a minha. Mas a idolatria já nasce no cerne da existência humana. Gênesis 3, ali nós temos o que? A humanidade dando ouvidos à serpente, à astúcia, à árvore do conhecimento do bem e do mal, querendo ser como Deus. A idolatria nasce desse desejo de dizer o seguinte: olha, Deus não pode dar o que eu preciso, por isso eu vou fazer acontecer. E detalhe, nós somos adoradores por natureza. Nós somos adoradores por natureza. Nós somos adoradores por natureza. A nossa vida foi pensada por Deus para sermos adoradores. Só que Deus não criou robôs. Ainda que nós sejamos programados para adorar a Deus, fomos programados para sermos adoradores, e o sentido dessa adoração, o alvo dessa adoração é o Criador de todas as coisas. Mas o pecado de Gênesis 3 nos diz o seguinte: não, sabe o que é? Deus não é suficiente, Ele é meio, inclusive, Ele é meio ganancioso, né? O cara não quer que a gente seja como Ele. Eu acho que a gente vai querer ser como Deus, ou seja, a gente vai querer ser a medida de todas as coisas, a gente não quer ficar obedecendo a Deus. Vamos obedecer outras coisas? Porque parece que essas outras coisas entendem mais as nossas necessidades. Manda chuva, manda colheita, manda reprodução, tem sexo à vontade, inclusive até misturado com culto, é bem mais legal. Então, ou seja, as necessidades. Agora você talvez esteja pensando o seguinte: eu só tenho meia hora? Esquece. Talvez você esteja pensando o seguinte: legal, né? Pô, isso era um problema lá dos tempos antigos. A galera não podia adorar Baal, não podia adorar outras coisas e tal. Isso é um problema lá dos antigos. Não, é aí que está. Eu e você somos seres humanos, criados por Deus, também somos adoradores. Só que a questão é a seguinte: a idolatria não morreu porque morreu antigas religiões. Você não vê hoje culto a Baal por aí, você não vê culto a outras, Thor, né? Algumas pessoas até acham ele muito bonito e tal, um Deus digno de ser adorado, né? Mas ninguém fica adorando Odin por aí, Thor. Então acabou a idolatria. Alguns de vocês, rapidamente, talvez pensem em alguma religião que tem estátuas e tal. Não, mas tem aquela religião lá, que o pessoal adora, bonecos de gesso e tal, são idólatras. Então, acontece que o Antigo Testamento sabe, Deus, o autor da Bíblia, que nos conhece, o Espírito Santo, que permeia as páginas da Escritura, ele sabe que aquele coração que está ali se prostrando diante de uma imagem, não é pela imagem em si, mas é pelo que a imagem representa. Eu já falei isso para vocês. Por isso que Ezequiel vai falar no capítulo 14, que nós criamos o quê? Ídolos, aonde? No nosso coração. Aí o reformador Calvino vai dizer o quê? O coração humano é uma o quê? Fábrica de ídolos. Ou seja, a própria Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte: olha, vocês criam falsos deuses em seus corações. É realmente uma batalha de deuses. O Antigo Testamento é praticamente uma batalha de deuses. Quem vai ocupar a devoção do nosso coração? Israel vai e vem, vai e vem. Só que não é um problema de Israel, é um problema humano. Eu e você, se olharmos bem direitinho para dentro de nós, encontraremos falsos deuses. A pergunta não é se você é um idólatra, é quem você está adorando além de Deus. Ou talvez quem não seja a formulação mais correta, mas o que? O que? Qual necessidade você está adorando mais que a Deus? Qual desejo você está perseguindo mais do que a presença de Deus? Qual o propósito? Qual o objetivo? Então, a Bíblia sabe que a idolatria nasce da onde? Do nosso coração. O nosso coração como uma fábrica de ídolos. E por isso que
a idolatria e imoralidade. Imoralidade é aquilo que não é moral. Então não é só uma imoralidade sexual, eu buscar outros parceiros além do meu. Não, pode ser uma imoralidade também na injustiça. Pode ser uma imoralidade no sentido de uma busca desenfreada pelo casamento perfeito. Uma busca desenfreada pelo sucesso, pelo poder. Gente, dinheiro, sexo e poder, o tripé do mundo. Os grandes falsos deuses do nosso tempo. As pessoas correm atrás dessas coisas: dinheiro, sexo e poder. São os deuses do nosso tempo, que rivalizam com o Deus da Escritura no nosso coração. Nós somos uma fábrica de ídolos. Por exemplo, se você pega a idolatria do sucesso, e é muito maluco isso, porque quando eu tenho uma estátua, é fácil dizer, está ali o Deus dele, está ali o Deus dela. Agora, e quando é uma coisa mais subjetiva? Fora que o lance da idolatria, ela muitas vezes está escondida de coisas boas. Vamos lá. Primeiro eu quero fazer uma ressalva. Você pode ser uma pessoa completa, realizada, feliz sendo solteira. Você não é obrigado a casar para ser uma pessoa realizada, completa e feliz. Ponto. Quero deixar isso, na minha opinião, é importante deixar isso enfatizado. Até porque, meninas, a chance de vocês não casarem é grande. Existem muito mais mulheres do que homens, e ainda os poucos que têm, enfim, isso é um assunto para outra conversa. PlayStation, essas coisas todas, entre outras coisas. Então o que acontece? Então você tem, para, eu sei que você está bem, eu não vou casar, para, olha o Deus do seu coração aí. Casar é uma coisa boa. Casar é uma coisa boa. Eu sou um ser humano menos pior depois de casado. Casar é uma coisa boa, mas pode se tornar um ídolo do meu coração. O casamento perfeito, a família perfeita, os filhos perfeitos. Ou seja, eu crio uma fantasia de algo, de como deve ser, conforme os livros me vendem, as propagandas, uma galera aí, entende? E aí aquilo se torna o quê? Enquanto eu não estiver lá, eu não vou estar feliz. Isso é idolatria do casamento, idolatria do amor. Amor é uma coisa boa, amar é bom, ser amado é bom, mas ele pode se tornar um falso Deus no meu coração. Ou seja, mas como assim, Bíblia? Eu não estou entendendo, presta atenção então. Se eu não tiver isso, a minha vida não é completa. Idolatria. Está simples agora? Se eu não chegar naquele lugar, a minha vida não está completa. Por exemplo, você querer ter um emprego legal, uma promoção no seu trabalho, abrir o seu negócio, entende? É uma coisa boa, é importante que a gente trabalhe. Quem trabalha não come, entende? É importante a gente trabalhar. Mas sim, o trabalho pode se tornar um falso Deus. Por quê? Porque eu crio uma meta e enquanto eu não chegar naquela meta, eu não sou realizado, eu não sou feliz, eu não sou pleno. E aí eu pratico imoralidades no caminho, injustiças no caminho. Porque eu botei uma meta, e enquanto eu não chegar naquela meta, eu não vou ser feliz. Idolatria. Então a idolatria ela é complicada porque ela pega coisas boas e as tira do lugar. Ela pega coisas boas que Deus criou e as coloca no centro. E quando eu coloco alguma coisa no centro, Jesus sai do centro. E quando Jesus sai do centro, a minha vida fica desregulada. Então percebam, a idolatria, elas são coisas boas, que suprem as minhas necessidades, mas colocadas no lugar errado. É por isso que o meu coração precisa estar o quê? Alinhado com Deus, com a sua palavra. Porque de todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem os seus pensamentos, as suas atitudes, quem você é. Coração no Antigo Testamento é outra palavra para o homem interior. Uma das.
Então por isso que nós precisamos levar a sério isso, que a idolatria não é uma estátua, ou alguma coisa, ou determinada religião que adora aquilo lá, aquilo, não, todos nós lutamos contra a idolatria, dinheiro, sexo, poder, casamento, metas, tudo pode se tornar um Deus, substituir o Deus verdadeiro, porque se eu não chegar lá, eu não serei completo. Nós vamos falar depois no seminário, nós tem mais 600 pessoas que vão ficar aqui no seminário. Eu sei que vocês escolheram aqui porque é no galpão, né? Que é mais confortável, né? Aí o que acontece? Mas eu quero falar um pouquinho, porque muitos vão para outros seminários, tá? Mas a gente vive hoje numa sociedade que cobra performance, que dá honra ao mérito, quem merece, valoriza o campeão. E tudo bem, tem que ter um campeão, tudo, não sou contra pódio. Só que nós vivemos uma sociedade que traz a performance para todas as áreas da vida. Então uma sociedade performática, uma sociedade que cobra um preço muito alto. Ser o melhor, vencer, pensar grande, sonhar grande. É isso. É por isso que os teólogos coaches nadam de braçada nesse mundo. Porque eles ficam dizendo as coisas que te dão gás, que faz você pensar longe, pensar alto. Todo mundo querendo o quê? O sucesso profissional, o sucesso no amor, porque você tem influencer para tudo. É como limpar a casa direito, como botar a mesa direita, é como ter o marido perfeito, ser o marido perfeito, ser a mulher perfeita, a roupa que a mulher perfeita usa, a roupa que o marido usa, o que não fala, o que não fala. Mano, você tem influencer para tudo. Tem influencer que te ensina como limpar tapete. E é legal, é legal ficar vendo o cara limpando o tapete lá. Mano, como é sujo mesmo aquilo. Que legal, 1 minuto e meio da minha vida vendo pessoas limpando o tapete. Que legal, nossa, show. Toma o meu like e pega mais um pouquinho da minha vida, Zuckerberg. Entende? É isso, tem tudo. Tudo é uma performance. Aí eu já odeio academia. Odeio, dá para ver pelo shape. Tetas e tal, essas coisas. Mano, aí tu começa a ir na academia. Mano, tem um jeito certo de pegar nos aparelhos, não, porque é 45 graus assim, por causa do... Eu vou construir uma casa, já viu o corpo de pedreiro? E os caras não pegam tudo errado, tijolo e carrinho de mão, entendeu? Aí não, na academia, não, tem que abaixar a coluna, arrebita a bunda para. Não, se alguém estiver construindo em Joinville, me chama, vou ajudar. Porque na academia não é performance da academia, tem que tomar isso, aquilo, porque agora a gente toma até errado as coisas, a gente, é nutricionista que diz que a gente tem que mastigar as coisas, até mastigar a gente não sabe. É impressionante, mano. É tudo uma performance. Não, eu estou brincando, tem que aprender, tem que mastigar mesmo, foi só uma piada ruim mesmo, tá? Mas sabe, é tudo performático. E aí, mano, é por isso que a gente não dá conta. Ou a gente fica idealizando uma vida que não vai dar. Entende? Que a gente não vai dar conta. E enquanto eu não chegar lá, naquela meta que colocaram na minha cabeça, que tem que ser assim, eu não serei feliz. Então é essa pessoa que eu tenho que casar. Claro que é bom você escolher, é bom você pensar bem, né? Não sair, né, casando com qualquer um. Só que sabe, às vezes se cria assim umas coisas muito grande. E às vezes você deixa de ficar com aquele feinho, vesgo, dente torto e pobre. Entendeu? Ainda bem que, né, a Xanda, ela orou pouco. E exigências estava bem lá embaixo também, né? Como diz ela, pegou na planta. Sem forma e vazio, né? Mas é isso, então às vezes você cria, você idealiza, né? Você idealiza as coisas, e aí você vive frustrado, porque é isso que o falso Deus ele te dá. Ele não te dá alegria, é sempre a frustração. E sabe o que acontece? Quando você pega essas coisas boas, trabalho, sexo, quando você pega casamento, família, igreja, doutrina, porque tudo isso pode ser um falso Deus. A igreja pode se tornar um ídolo, a doutrina pode se tornar um ídolo. Olha que loucura, nós matamos gente. Quando a gente olha para a nossa história, a gente queimou umas pessoas por aí. Queimamos. Né, a Inquisição, aqueles católicos. Não, nós protestantes matamos umas pessoas também. Afogamento aí na massa. A gente matou. E hoje a gente continua matando, assassinando reputação nos grupos do WhatsApp, cancelando evento. A gente só não mata para manter o réu primário, porque se a gente pudesse, nossa, aquele arminiano lá, vou matar. Idolatria da doutrina, olha que absurdo.
Mas é isso que a idolatria faz, ela desvirtua coisas boas, e sabe o que acontece? Nós nunca seremos satisfeitos, enquanto não estivermos satisfeitos em Deus. Então você pode colocar uma meta no seu coração, e você gasta toda a sua vida para chegar naquele objetivo. Sabe o que vai acontecer quando você chegar naquele objetivo? Vazio. Porque é isso que o falso Deus faz, ele te dá uma falsa esperança, ele vai te alimentando até quando você chega lá, pois é, então tem mais uma carreira para você correr, dependendo da pessoa, cheirar, entende? Tem mais uma carreira. Líderes, prestem atenção, tem umas pessoas que deram um risinho meio estranho aqui, tá? Então o que acontece? Porque você nunca vai estar satisfeito quando as coisas não estiverem no lugar certo, porque um falso Deus, ele não deve ser domesticado, ou uma espécie de conhecimento que vai fazer eu lidar, não, um falso Deus precisa ser retirado, não há espaço, vocês não terão outros deuses, vocês não terão outro Deus além de mim, um falso ídolo precisa ser removido. E como que eu removo um falso Deus? Como que eu luto contra a idolatria? Adorando o único e verdadeiro Deus, com toda a minha mente, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, ou seja, com tudo que eu sou. Com tudo que eu sou. Um falso Deus só é removido do meu coração quando o verdadeiro Deus começa a ocupar o seu lugar. E a partir do momento então que eu centralizo Deus, a partir do momento que a palavra de Deus é minha companheira, que uma igreja saudável é minha companheira, a partir do momento que eu entendo que eu preciso me debruçar sobre a palavra de Deus, a presença de Deus, cultivar a presença de Deus, a partir do momento que eu entendo que a minha vida está diante de Deus, ou seja, eu não me curvo mais perante a mim mesmo. Lutero falava alguma coisa assim, que é em latim, que eu não vou falar porque eu não falo latim, no máximo eu lato, no máximo, imito muito bem cachorro a propósito, não farei agora, pouparei vocês disso, tá? Mas é o encurvado em si, sabe? Cadê o Alex? O Alex está aí? O Alex sabe latim. Alex está aí? Não. Claro que o Alex não. O Alex está? O Alex vai falar em latim lá, fala Alex em latim. Viu? É difícil o latim, gente, tá? Então o que acontece? Você deixa de curvar-se em si mesmo, ensimesmado, cheio de si, das suas vontades. Não, você agora se curva perante o único e verdadeiro Deus. Agora, gente, isso não é fácil. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E é uma linha de produção, e nós vivemos num tempo cheio de muitos estímulos. Gente, eu posso dizer com segurança que nós vivemos uma geração que nunca teve tanto estímulo. Nunca teve tanto estímulo. Visual, auditivo, sensitivo. Nunca. E obviamente que isso tem um preço. Obviamente que isso tem um preço. Sem sombra de dúvida, a tecnologia, ela é uma maravilha para nós. A tecnologia é uma bênção. Só que é o seguinte, ela no lugar errado, ocupando um lugar de um Deus, vai nos cobrar e nos cobra. Nos cobra muito. Porque nós não fomos feitos para acompanhar a velocidade dessa vida. Eu vou falar sobre isso depois um pouquinho mais. Mas então, voltando aqui, gente, como que a gente faz? A gente precisa se curvar perante o verdadeiro Deus. E outra, reconhecer. É importante você o quê? Ter contato com a Escritura, porque ela vai revelar o teu falso Deus. A Escritura revela o teu pecado. A Escritura te dá ferramentas para você lutar. E a primeira ferramenta que a Escritura te dá é o conhecimento de quem você é na presença de Deus. A primeira ferramenta que a Escritura te dá é isso. Ela faz você saber quem é você na presença de Deus. O pecador miserável que você é na presença de Deus. Mas a Escritura, ela não te dá somente um autoconhecimento dizendo que você é um pecador miserável. Não, ela também te dá o Evangelho que diz que Deus salva o pecador. E não somente salva o pecador, mas o equipa com o seu espírito para viver de maneira que agrade a Deus, uma vida diante de Deus.
para que a sua vida dê glória somente a Deus. Ou seja, quando eu deixo de me curvar perante os meus desejos, sentimentos, anseios, e começo a me curvar na presença de Deus, os meus pensamentos, anseios e desejos passam a ter a forma de Deus, porque eu vou me tornando aquilo que eu adoro. Se eu adoro a cultura desse tempo, os deuses desse tempo, com eles eu ficarei parecido. Agora, se eu adoro o Deus verdadeiro, o Deus eterno, que era de ontem, hoje e será eternamente, é com Ele que eu ficarei parecido. Então, e com isso eu caminho para o fim, muitas pessoas leram o meu livro, Deus que Destrói Sonhos, e ficaram com a sensação assim, nossa, mas então não posso sonhar nada, então é baixar a cabeça e obedecer, é quase isso. Mas gente, Deus que nos criou, Deus que nos fez desejosos, Deus nos deu as atrações, os desejos, o desejo de criar, de fazer, de pensar. Deus criou o nosso cérebro, que a gente tem que usar. Deus nos deu a criatividade, Deus nos deu o trabalho. Trabalho não é a maldição do pecado, não, o ser humano trabalhava antes da queda. Deus nos deu essas coisas boas, Ele nos deu. Então, eu falo para as pessoas, não, claro que você pode sonhar, claro que você pode planejar a sua vida, claro que você pode almejar ser um bom profissional, e não só almeje, faça um esforço para ser um bom profissional, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom ser na sociedade, só que faça isso diante de Deus, e quando eu faço isso diante de Deus, essas coisas ocupam o seu devido lugar, ou seja, elas vão ocupar o lugar delas, ao redor de nós, não dentro de nós. Elas ocupam o seu lugar, entende? No centro está o quê? A vontade de Deus revelada na Escritura. E as outras coisas, as outras esferas, vão ocupando o seu lugar. Agora é claro, a gente vai patinar aqui, vai patinar ali, vai se curvar aqui, mas não desanime. Nós temos um auxiliar, nós temos um consolador, nós temos o Espírito Santo que está com a gente a todo momento, que ora por nós, ora em nós. Nós precisamos contar com esse amigo Espírito Santo, nós precisamos contar com a presença de Jesus em nossas vidas, em nossas comunidades. Entende, pessoal? Nós precisamos contar com isso, é uma ferramenta que a gente tem, é um poder que a gente recebe, que está sobre a igreja. Porque vejam só, quando essas coisas, trabalho, família, sucesso, sexo, dinheiro, quando essas coisas começam a ocupar os seus devidos lugares, presta atenção nisso aqui, que eu vou encerrar com isso agora. O nome desse movimento, a maioria de vocês aqui pertence a MEUC, Missão Evangélica União Cristã, é esse o nome? Missão. Que não é uma missa grande, é missão, um objetivo. Missão Evangélica União Cristã. Quando essas coisas, acorda, que agora eu vou acabar, pega essa parte final pelo menos. Quando essas coisas são boas, necessárias para a vida, tudo, as coisas que nós queremos coisas boas, para nós, para os nossos filhos, para a nossa comunidade, nós queremos, quando essas coisas estão no seu devido lugar, como ferramentas de adoração a Deus, não como algo que nós adoramos, não, mas eu faço tudo isso diante de Deus, a família, a solteirice, o trabalho, o dinheiro, o sexo, o poder. Quando essas coisas estão nos seus devidos lugares, o meu coração está em Deus, embebido pela palavra, pela presença dEle. Quando essas coisas ocupam o lugar correto, elas se tornam ferramenta para a missão de Deus no mundo. Inclusive o trabalho que você não gosta. No meu novo livro, Como se tornar um cristão inútil, que vai ser lançado agora em abril,
É esse o título mesmo, Como se tornar um cristão inútil. Mas não fui eu que inventei, foi Jesus contando uma parábola. Eu escrevo um capítulo chamado Como glorificar a Deus se eu odeio o meu trabalho. Pois é, você precisa. Porque quando o trabalho estiver no lugar certo na sua vida, ele vai ser uma ferramenta para a missão. Quando o sexo estiver no lugar certo na sua vida, ele vai ser uma ferramenta para a missão. Quando o poder estiver no lugar certo na sua vida, ele vai ser ferramenta para a missão. Quando a família estiver no lugar certo na sua vida, vai ser ferramenta de missão. Quando a busca pelo sucesso estiver no lugar certo na sua vida, vai ser ferramenta para a missão. Ou seja, nós não temos daí mais falsos deuses, nós temos o quê? Verdadeiras ferramentas para a missão. É isso, a advertência que nós recebemos para o nosso coração, para que ele fuja da idolatria, para que ele fuja da imoralidade, é para que nós nos tornemos ferramentas de Deus, na manutenção, na reconstrução, na restauração que Ele está fazendo no mundo. Deus está reconstruindo, Deus está refazendo o mundo. Deus não abandonou o mundo no pecado, não, Ele construiu um povo carregado de si, um povo que o adora em espírito e em verdade, um povo que se reconhece como sacerdote e adorador do único e verdadeiro Deus. E esse povo então usa as coisas deste mundo para a missão. Reconhece o valor da família, o valor da solteirice, o valor do trabalho, o valor do sexo, o valor do poder, o valor de tantas outras coisas. Reconhece o seu valor, mas utiliza eles como ferramentas para algo muito maior do que a realização pessoal, porque no fundo adoramos outros deuses, porque só buscamos realizações pessoais. Mas quando pertencemos ao povo de Deus, não é sobre as nossas realizações pessoais, mas é sobre o que Deus está realizando neste mundo e nos chama a fazer parte. Que o Senhor nos ajude a vencermos os nossos falsos deuses. Que o Senhor nos ajude a lutarmos contra os pecados, contra as idolatrias do nosso coração. Que nós não neguemos as advertências, as inúmeras advertências que a Bíblia nos faz. Por quê? Porque sim, ela quer educar o nosso coração na presença de Deus. Guarde o seu coração, busque a sabedoria do alto, porque só assim nós lutaremos contra os falsos deuses que estão dentro de nós e estão atuantes na sociedade. Nós somos uma comunidade de contraste. Nós não podemos praticar a mesma idolatria que os falsos deuses cobram dos pagãos. Não, nós temos um Deus, e o nosso Deus não são os deuses falsos que estão por aí, mas o verdadeiro Deus. E a gente precisa se dobrar perante Ele, se curvar perante Ele, não perante esse falso Deus que parece ser bom, mas no fundo só nos levará à morte, como levou o primeiro casal, uma morte espiritual, distante de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, Senhor, nós queremos reconhecer que temos falsos deuses em nós. Senhor, nós queremos reconhecer que às vezes nós não sabemos nem o nome, porque nós estamos tão negligentes com a nossa vida espiritual, nós estamos tão negligentes na nossa vida devocional, nós estamos tão negligentes na nossa vida comunitária, que nós não estamos nem percebendo qual Deus estamos adorando. Muitas vezes, Senhor, nós Te adoramos da boca para fora, nós Te adoramos com os nossos lábios, mas o nosso coração está diante de Ti. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos na mudança que vem do alto, que vem de fora. Nós não queremos ter um autoempoderamento, nós não queremos buscar a solução para a nossa idolatria dentro de nós, não! Porque é dentro de nós que nascem os falsos deuses. Não há salvação em nós, nós não geramos salvação, Senhor. Nós só geramos o quê? Falsos salvadores, falsos mestres, falsos messias, falsas promessas. É isso que nós geramos. Nós criamos deuses falsos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo que habita a Tua igreja,
no poder do Teu Espírito Santo que habita a Tua igreja que é a Tua morada, a Tua casa, esse edifício espiritual que Tu tens construído. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a colocarmos as coisas em seus devidos lugares. Ajude-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a termos somente o Senhor como nosso Deus, que nós não tenhamos outros deuses, que nós não nos curvemos diante deles, nem os adoremos, porque só Tu é o Senhor, só Tu és o nosso Deus, e Tu és um Deus zeloso, ciumento, um Deus que quer o seu povo para si, porque sabe que é o melhor que esse povo pode ter. Tu és o nosso descanso, Tu és a nossa porção, Tu és a nossa herança, Tu és o nosso Salvador. E em Ti, Senhor, há alegria, em Ti há satisfação, em Ti temos tudo que precisamos, e aquilo que nós não temos, é porque nós não precisamos. Em nome de Jesus, traga-nos, ó Deus, um contentamento com a vida diante de Ti, que o contentamento diante de Ti, e da vida que Tu tem para nós, seja uma exterminadora de falsos deuses, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém.